Eu vou fazer isso só para eu conseguir marcar. Só para eu conseguir escrever, tá? Aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Então, imagine, pessoal, que esse aqui é o meu elemento pilar. Ó, ele está com essa seção transversal, tá? E esse aqui seria o eixo dele, o eixo longitudinal. Eu tenho essa carga ND aqui, ó. Essa carga ND, eu estou imaginando, então, que o meu pilar só tem uma carga concentrada, e que essa carga concentrada, ela está atuando no eixo do pilar. Tá? Essa carga é uma carga de compressão e que ela está atuando no eixo do pilar, ou seja, na direção longitudinal mesmo do pilar. A gente tem três situações possíveis. Aqui agora eu estou olhando seção transversal, tá? Aqui eu não estou olhando mais com vista. Aqui é uma vista, tá? Vou chamar de vista frontal. Vocês estão vendo minha escrita aí, né? Sim. Estou imaginando que estão. Tá. Então, a primeira opção que eu tenho é quando a minha carga concentrada de compressão, ela está atuando exatamente no eixo, no centro geométrico mesmo, centro de gravidade, da minha seção transversal. Essa é uma situação que a gente vai identificar como sendo compressão simples. O que isso significa? Que eu só tenho força normal atuando no meu pilar, de fora a fora. Agora, se eu posicionar essa carga de forma excêntrica, aí a coisa vai mudar. Então, perceba, eu não estou colocando no momento fletor, mas se eu tiver esse mesmo pilar, o centro de gravidade está aqui no meio, e eu apliquei essa carga agora a uma distância de x. Ó, essa distância de x é essa excentricidade e 1x. Quando eu calculo essa excentricidade em 1x, eu estou aplicando a carga normal, é a mesma esforço normal, a força ND, uma carga concentrada, só que ela não está mais no centro geométrico. Ela está a uma distância em x. Quando eu tenho essa situação, eu estou dizendo que eu tenho uma flexão normal. Por que eu tenho uma flexão normal? Porque eu tenho uma força normal, ND, então eu vou gerar compressão, mas além disso, ao multiplicar esse ND por essa excentricidade, eu vou ter um momento fletor, tá? Momento fletor igual a ND vezes a excentricidade em 1x. Então, mesmo não tendo momento fletor aplicado, eu vou ter um momento fletor gerado na minha seção transversal por conta da minha carga não estar no centro geométrico. Mas perceba que eu só estou numa situação em que eu tenho um deslocamento só em x. Esse outro caso aqui, que é da flexão oblíqua, eu tenho uma situação ainda mais complicada, que é o quê? Meu centro de gravidade está aqui no meio, só que a minha força ND, a mesma ND, agora ela tem uma distância em x e ela tem uma distância em y. Tá? Por ela ter uma distância em x e em y, eu vou ter um MDY, que vai ser o ND vezes o E1x, e eu vou ter o MDX, que é o meu ND vezes o E1y, tá? Então, eu tenho momentos fletores na direção x e na direção y. Seria equivalente eu dizer que essa carga, por estar nesse ponto, ela tende a fazer o pilar girar nessa direção e tende a girar também nessa direção. Então, ele está girando para algum lugar combinado dessas duas direções, tá? E aí eu poderia imaginar que a minha linha neutra agora está passando em algum lugar desse jeito, ó, em que aqui eu vou ter tração e nesse ponto aqui de cima compressão, tá? Isso é o que a gente chama de flexão composta oblíqua. Por quê? Porque eu tenho força normal de compressão e eu tenho momento fletor em x e em y. Ela é oblíqua porque quando eu estou com situação de pilares retangulares, eu vou ter que esse momento fletor resultante está em uma outra direção diferente de x e de y.
tá? Então, entendam isso, né? Quando a gente está lidando com pilares, a gente tem essas três opções. Compressão simples, que é o caso mais tranquilo, só tem força normal. Flexão normal, eu tenho uma situação de força normal, esforço normal, e momento fletor em uma única direção, e flexão composta oblíqua, em que eu tenho força normal e eu tenho flexão em X e em Y, que vai me resultar uma flexão nova. Ok? E aí, pessoal, a gente tem uma condição particular dos pilares, que vocês aprenderam lá em teoria das estruturas, que é o seguinte: os pilares que estão sujeitos à carga de compressão, tá? Eles podem desenvolver um fenômeno chamado flambagem, tá? A flambagem é um desequilíbrio ou um equilíbrio instável na barra. Quando que isso acontece, tá? Quando você tem uma aplicação de uma carga normal, certo? E ela gera um esforço de segunda ordem, tá? Um efeito de segunda ordem. O que é esse efeito de segunda ordem? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho aqui um pilarzinho, certo? E ele tem duas cargas. Ele tem uma carga P e ele tem uma carga H, tá? Essa carga P vai fazer com que ele se encurte um pedacinho aqui para baixo. Ele vai ficar um pouquinho menor aqui, ó. Eu vou chamar de HP. Só que essa força horizontal, ela vai fazer isso aqui com o pilar, ó. Ele vai se inclinar para cá, certo? No ato dessa força H inclinar esse pilar para cá, agora, a minha condição de segunda ordem, essa seria de primeira, de segunda ordem, esse pilar agora ele está deformado, ele está desse jeito, né? Porque desse jeito ficou muito ruim. Deixa eu só apagar. Ele está dessa maneira aqui, ó. Vamos lá que eu vou esforçar aqui para dar certo. Ó. Não é exatamente desse jeito, mas eu espero que você entenda, tá? Quando eu estou nessa situação, agora essa força P, aqui, ó, P, ela está com uma distância agora de deformação. Então, essa força P aqui, que é de compressão, ela vai gerar um momento fletor maior. Antes do momento fletor aqui, era só H vezes um Hzinho aqui, ó. Só que agora esse outro momento fletor, ele vai ser esse H vezes o Hzinho, mais o P vezes esse EP aqui, ó. Essa parcela aqui é o efeito de segunda ordem. Por quê? Na primeira situação ele está indeformado, só que essa força H, ele gera uma deformação, e com essa deformação, essa força P agora que estava na vertical e que não estava gerando momento fletor, passa a gerar momento fletor. Esse fenômeno a gente vai chamar de não linearidade geométrica, tá? Que é agora, né, que resulta nesse desequilíbrio da barra que a gente chama de flambagem, tá? Então, a flambagem vai ser um efeito. A gente tem a carga crítica de Euler, vocês aprenderam. Eu tenho um limite de carga, que não é o limite de carga da resistência do material. Ele sofre uma instabilidade geométrica e, por conta disso, meu pilar vai acabar sofrendo mais flexão do que eu imaginava. Então, essa que é a excentricidade de primeira ordem, seria a causa mesmo da distância de ND multiplicado por E, só que porque esse pilar que antes estava horizontal deformou, ele veio para cá, agora eu tenho uma excentricidade de segunda ordem. E é essa excentricidade de segunda ordem, devido à deformação, que vai resultar nessa flambagem. O risco da flambagem é que ela gera uma ruptura muito brusca, tá? E sem aviso prévio, ok? Aqui é só uma lembrança para vocês do que é essa parte de flambagem. Esses são os conceitos principais para a gente começar, de fato, a desenvolver essa parte
dos pilares. Então, você só lembrar sobre flambagem e das características que nós tínhamos a respeito de flexão. Qual que é a flexão normal, qual que é a flexão oblíqua e qual que é a condição, né, que eu tenho uma situação de apenas esforço normal. Dito isso, então, vamos para as partes aplicadas mesmo ao pilar. Aquelas condições que a gente viu pode acontecer para vários tipos de elementos, tá? No caso dos pilares, é importante vocês entenderem que a gente vai ter algumas exigências, tá? A NBR 6118, ela vai estabelecer no item 13.2.3 algumas exigências mínimas em relação às dimensões dos pilares, tá? Essas exigências de dimensões mínimas estão aqui, ó. Nós temos que ter uma das duas dimensões não deve ser inferior a 19, tá? Então, sempre que você tiver um pilar, você tem que ter no mínimo a dimensão, a menor da sua dimensão, como sendo 19. A norma vai falar que a gente pode até chegar a 14 centímetros de dimensão, desde que a gente multiplique por um coeficiente adicional de carga, que é esse γN aqui, a referência de dimensão. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um pilar com 14 centímetros da sua menor dimensão, eu vou ter que multiplicar a carga que atua por ele por 25% a mais. Por quê? Porque eu não posso ter pilares com menos de 19 centímetros de dimensão mínima. Além disso, pessoal, eu tenho uma área mínima dos pilares de 360 centímetros ao quadrado. Tá? 360 centímetros ao quadrado, se a gente fizer... Alguém multiplica para mim 19 por 19, por favor. E me fala a resposta. 19 por 19 deu 361. Isso. Que é aproximadamente o 360 que a norma exige, tá? A norma vai exigir essa área mínima do pilar exatamente para dizer que esse pilar ele é 19 por 19, tá? E aí, na situação que a norma permite a gente trabalhar com pilares de 14, a gente não pode deixar de ter essa dimensão de 360 centímetros quadrados, essa área. Então, para eu ter uma área com a dimensão mínima de 14, mantendo 360 centímetros ao quadrado, eu vou ter um pilar de 14 por quanto? Pega 360 e divide por 14. Deu 25,71. 26 centímetros o pilar. 26 por 14. Centímetros. Exatamente. Então, a dimensão mínima que eu tenho de pilares, se eu respeitar esse 14, multiplicar esse valor de majoração, eu vou ter uma situação em que eu posso ter pilares de 14 por 26, tá? 14 por 26. Por isso que você vai ver muito recorrentemente que os pilares de obra não têm dimensões de comprimento, são retangulares, e não têm dimensões de comprimento menor que 25 centímetros. Normalmente os pilares são até de 30 centímetros. Por quê? Para atender essa dimensão mínima aqui, ó, essa exigência, tá? Então, a norma tem isso. Se você tiver essa condição de 14 aqui, você poderia trabalhar com essa referência, tá? Pessoal, talvez surja uma dúvida, e aí eu quero saber com vocês. Não sei se alguém está achando que ninguém vai perguntar disso, mas vou fazer a pergunta retórica. Você já viu casa com pilar menor de 14 centímetros? Já, com 9, 10. O tijolo em pé. Aí, não é norma, tem um que... Como é que chama? Tem a norma e tem um que deixa ser... permite você trabalhar desse jeito. Você já deve ter... Eu acho que a gente já discutiu, acho que foi uma dúvida sua, eu acho, falar talvez, ou de algum colega, eu já tinha comentado sobre isso, né? Mas só para relembrar, tem sim. Se a gente for olhar para uma situação dessa, a nossa região ainda é muito... Eu vou dizer que é muito atrasada, tá? Me desculpem o termo, mas é isso. Muito atrasada para utilizar esse bloquinho de 9. Eu não vou falar em casa pequena, não. Eu vou falar em casas de padrão
já um padrão de valor de mais de R$ 200 mil, aí por diante, né, um valor assim, vamos jogar acima de R$ 150 mil, o pessoal insiste em utilizar o bloco de 9. Qual que é o problema de utilizar o bloco de 9? A gente não está atendendo uma dimensão mínima da norma 6118. Aí você pode falar assim, professor, mas não cai, né? Não cai. Sim, para casinha pequena, a NBR 15.575, que é a norma de desempenho, na parte dela específica de estrutura de concreto armado, ela vai dizer que você pode não atender as dimensões mínimas. Vou pegar aqui, ó. Não atender essas dimensões mínimas para edificações que tenham H, vou fazer uma casinha aqui, tá? Que tenham esse H aqui, ó, é a altura de respaldo, menor que 6 metros, tá? Considerando a altura ali da viga baldrame até o respaldo. Você pode desconsiderar essas dimensões mínimas da NBR 118, desde que você esteja lidando com casos que da sua fundação, da sua viga baldrame até o respaldo, não superem 6 metros de altura, tá? A norma de desempenho, ela permite a gente usar o tijolinho de 9, por exemplo, e embutir o pilar nele, tá? Mas para quais situações? Para casas com altura até 6 metros, tá? Até o respaldo. Só que além disso, a norma vai falar, a de desempenho, que a gente tem que, mesmo assim, mesmo trabalhando com dimensões menores, mesmo assim a gente tem que garantir que o cálculo permita que essa estrutura atenda o estado limite último. Ou seja, não basta eu poder adotar qualquer dimensão. Eu tenho que adotar uma dimensão que atenda o estado limite último, ou seja, que eu dimensione que ela fique de pé, tá? Eu consigo dimensionar essas casinhas com até 6 metros de altura para respaldo e eu consigo fazer isso para casas com vãos pequenos. Casas térreas com vãos pequenos internos, eu consigo fazer isso. Então, tem problema, professor? Não posso usar tijolo de 9? Não, você pode. A NBR 15.535 de desempenho permite que você use, desde que não seja uma casa de 2 andares. Se eu tiver uma casa de 2 andares, do piso até o respaldo vai superar 6 metros, e desde que essa casa ela não tenha vãos grandes. Professor, como que eu vou saber se ela não tem vãos grandes? Seria você calculando mesmo. Eu falo vãos grandes por quê? Porque normalmente vãos grandes vão te exigir vigas maiores e essas vigas vão submeter os pilares a uma flexão maior. E submetido a uma flexão maior, o pilarzinho de 9 não atende. Não atende, tá? Não atende. E aí, galera, não tem problema então você fazer casa térrea com vãos até 3,5 metros, 3,60 metros de ambiente, com o bloquinho de 9 com o pilar embutido nele. Qual que é o problema? Quando você tem vãos maiores, você tem um sobrado, tá? Ou você tem um galpão, alguma coisa assim. Por que ela limita a altura? Porque aumentando muito a altura, o pilar ele passa a ficar mais sensível à flambagem, tá? Não é em vão que se estabelece esse limite. E aí, por que eu falo que a gente está um pouco atrasado em relação a isso? Porque eu vejo gente construindo casa de R$ 400 mil com tijolo de 9. E assim, o cara que vai gastar uns 400, R$ 500 mil numa casa, ele não vai fazer cômodo de 3,5 metros. Ou eu estou mentindo? Ou se você conseguir, você faria isso? Eu acho que não, né? Eu acredito que não. Então, para essas situações, já vai se tornando inconveniente, tá? Além disso, o Alair perguntou sobre tubulações embutidas e a gente tem um limite de tubulação embutida. Nesse tipo de largura, você não consegue embutir tubulação nenhuma, quase. Você pode embutir só a tubulação de 25 milímetros, que é a tubulação de água fria. Então, você tem um inconveniente aí também, tá? E aí, vamos fazer uma conta racional, galera. O Igor tá aí. Eu acho que tá, não tá? Igor, me responde isso aí, cara. Você sabe isso aí lá. Quanto que tá um milheiro de tijolo de 9 centímetros de largura?
1.100 não, tá caro, hein, cara? De 9 deve estar uns 600, não? Não, Eu tô falando aquele normal, tem normal. aqui tá 850 de 6 furos. 850 de 6 furos, de 6 furos. Eu sei que vocês vendem lá também o de 8, né, Igor? Pode ser esse que você tá falando. Ó. do amigo, né? Pois é, veja bem. O Alair falou de 850, você consegue até encontrar, se você falar até direto para cerâmica, uns 600, 700 reais esse tijolinho normal. Mas vamos jogar o preço do Alair de 850. Preço de loja, né? 850, 900, próximo aí do que o Igor falou. Quanto que vocês acham que é um tijolo de 12 centímetros de largura? Vocês têm ideia? Faz ideia? Eu vou falar que eu botei tempo atrás, eu utilizei na minha construção de 14 e um pouco de 11, de 12, 11,5. Né? Eu comprei lá na cerâmica de Buriti e o de 14 ele tá 1.300 ou é 1.500. E o de 12 ele tá em torno de, eu acho que é 1.300. Acho que é o 1.350 e o outro 1.500 de 14. Veja bem, então, a gente está jogando aí um aumento de preço de uns 500 a 400 reais do de 9 para o de 12, certo? 3 centímetros a mais de espessura. Só que aí tem um benefício desse de Buriti que ele é mais alto, ele é equivalente àquele de 8 furos, né? Ele tem 19 de altura. Então vamos jogar aí que ele tenha um aumento de 40%, certo? Uma casa, vamos pegar uma casa aí de um padrão desses de 400 a 500 mil reais que eu citei. Uma casa dessa, ela vai gastar aí em torno de uns 10 a 13 mil tijolos. 10 a 13, 14 milímetros, tá? Se ele considerar, então, que ele vai trabalhar com um bloco de 12, não de 9, ele vai gastar em torno de 10 a 12. Vou jogar 10 a 13, vou jogar 12. O Gabigol para Mateuzinho. 12 por 400. Gabi ganhou. Linda bola na frente pro Michael. Ele domina na entrada da área. O Caio saiu, foi driblado, tá pintando o gol! 4.800. 4.800, certo. Agora divide esses 4.800 pelos 500 mil que eu estou considerando dessa casa. Quanto que dá de porcentagem? Vai dar menos de 1%, eu acho. 0,0096. Multiplica por 100, lá. 0,96%. O que isso significa? 96%. Que eu estou aumentando 1% do preço do meu material para utilizar um tijolo de 12, ao invés de ser um tijolo de 9. E acredite se quiser, a diferença é muito grande. Muito grande. A gente não chegou nos 14 centímetros aqui ainda. Eu estou considerando que é só uma casa térrea e que essa casa térrea ainda permite, pela norma 15.575, que eu trabalhe com menor que 14. Mas vocês não... Talvez alguns façam ideia. A diferença de uma casa construída com tijolo de 9 para uma casa construída com tijolo de 12. Gente, é uma diferença muito grande. Muito grande. Em que sentido? Ela tem menos chance de rachar, de ter trincas, de deformação, que toda casa tem. Porque o tijolo ele vai ter uma rigidez maior da parede. Ela vai permitir que toda a estrutura, vigas, pilares, tenha uma dimensão mais correta de você está aumentando a largura dele, você vai garantir o recobrimento, você vai conseguir embutir tubulação de forma melhor, você vai reduzir fissura ali, trinca na região que você está descendo eletroduto, ou até mesmo tubulação, você pensando que você está descendo uma tubulação de 50 ali da água pluvial embutida, e aí por diante. Por um aumento de 1%. Eu estou falando isso por quê? Para tentar conscientizar vocês o seguinte: você quer construir casinha, Minha Casa Minha Vida, casa pequena? É um bloco de 9 mesmo, de largura, é esse mesmo que você vai usar, o vão não vai passar de 3,5, é isso aí mesmo. Mas se você for construir uma casa intermediária já, uma casa de um padrão um pouco melhor,
fuja do bloco de 9. Por quê? Porque você vai ter mais durabilidade, porque a sua estrutura de vigas e pilares vai ter uma largura de 3 centímetros a mais. Às vezes 3 centímetros não parece nada, mas é 33% a mais de seção transversal do que o de 9. Porque você está pensando em embutir, você não vai deixar quina nos pilares. Normalmente, casa terra, a gente não deixa quina de pilar, né? Então, por conta de 1%, de R$ 4.800 numa casa que vale 500 mil, você está aumentando a durabilidade, reduzindo a chance de fissuração, aumentando a rigidez, a rigidez da sua estrutura. Por quê? Porque se você tem aqueles pilarzinhos, aquelas viguinhas com a ferragem muito curtinha, que é aquela coluninha pronta de 7 por 14, você vai ter, ela é 7 por 14 exatamente para caber dentro desse bloquinho de 9. Se você está trabalhando com bloco de 12, você consegue trabalhar com uma ferragem mais larga, e você está aumentando a eficiência da flexão. Você está aproveitando mais a ferragem, tá? Então é coisa que parece besta, galera, mas que faz uma diferença imensa. Imensa mesmo. E aí, pensando em sobrado, aí sem sombra de dúvida, vale a pena você partir para os pilares de 14. Eu estou construindo uma casa atualmente, e lá eu utilizei quase tudo bloco de 14 para eu deixar os pilares embutidos, sobrado, mais de 6 metros. Eu tenho realmente estruturas mais rígidas, eu tenho um pilar, eu tenho ao todo 3 pilares no centro da casa, e um desses pilares ele tem 8 barras de 16 milímetros. É o pilar mais solicitado da flexão lá. E esse pilar, eu deixei ele com a largura de 14 e consegui vencer ele com 50 de comprimento. Está embutido na parede, ficou belezinha, ninguém vai ver. Só que, se eu estivesse trabalhando com bloquinho de 9, eu teria uma chance muito grande de ter problema com essa casa. Problema recente. Construir logo ela começar a rachar, ter deformação excessiva, ter problema na estrutura e aí por diante, tá? Além de ter que colocar as tubulações para fora, não conseguir embutir e aí por diante, tá? E eu utilizei o bloco de 12 também nas regiões que eu não tinha estrutura de viga e pilar. Então, eu tenho região lá de parede sobre laje que não tem viga nem pilar passando por essa parede. Eu coloquei bloco de 12 e ficou uma maravilha, tá? Assim, pelo menos eu espero que fique uma maravilha. Eu estou falando isso porque são dicas que, acredite, o seu cliente não sabe disso. Ele vai comprar o tijolo baiano mesmo, entendeu? Aquele de 6 furos, com 9 de largura. No muito ele vai comprar o de 8, que é mais alto. 19, rende mais o serviço, né? Mas ele não vai saber que tem bloco de 12, bloco de 14, qual que é a finalidade disso. Você tem responsabilidade você pode trazer uma eficiência melhor, um desempenho melhor para a sua construção. Só usando um bloco melhor. Claro que aqui eu estou falando nos casos específicos de casa, não estou falando de prédio, porque aí lá mesmo os pilares vão ser maiores mesmo, não vai ficar embutido. Porque a gente vai em prédio, em apartamento, tem aqueles pilares e vigas com dente, né? Aí tem as dimensões maiores. Falando de casa terra, sobrado, coisa do dia a dia, coisa que a gente mais vai fazer projeto. Deu para clarear? Deu para entender? Faz sentido? Sim. Igor, vocês vendem lá bloco tijolinho diferente do de 9? Eu acho que não, né? Os dois não. Vamos falar. Isso, 2 andares. Foi cerâmico, não foi de concreto, não, foi cerâmico. Exato, exatamente. O peso. Isso. No meu caso lá, Igor, eu adotei ele de cerâmico mesmo, porque eu queria só velar mesmo. A dificuldade da alvenaria estrutural é porque você não consegue, assim, a alvenaria estrutural é muito eficiente para quando você tem, assim, módulos com vãos normais. Então, por exemplo, você pega lá em frente o Jarina Park, lá os predinhos, está construindo um monte de casinhas de alvenaria estrutural. Por que lá é legal? Você tem vãos pequenos, apoia a laje direto ali, a alvenaria estrutural é muito eficiente para essas condições. Mas quando você tem vãos mais não uniformes, por exemplo, eu fiz lá na minha casa, a sala e a cozinha, tudo integrado. E é um vão bem grande, a cozinha é bem grande, mesmo o lote e a casa sendo pequena, eu deixei a parte de baixo só com 3 paredes. 2 de
dividindo, separando, fechando o escritório, e uma fechando um banheiro que eu deixei lá. O resto ficou tudo aberto. Para eu vencer esses vãos, a alvenaria estrutural não é eficiente, porque é bom a gente usar a alvenaria estrutural quando eu quero eliminar a estrutura de concreto armado. Aí eu vou usar só a alvenaria estrutural mesmo, para valer a pena, porque a alvenaria estrutural é um pouco mais cara. Ela é mais econômica porque eu elimino viga e pilar, eu deixo tudo na alvenaria. Aí nesse caso eu não usei, mas aí eu usei esse bloco cerâmico de vedação, bloco cerâmico de vedação, de 14. Ele chega a 19, 14, ele chega a 18 e 19. Ele não gasta mais reboco, ele gasta mais massa de assentamento. O reboco é o mesmo. Né? Ah. 9, para de 9. Isso. Aí o que acontece? Não, aí o que muda, tá, Igor? Para esquadria, alumínio, blindex, não muda, cara. Porque o que você vai mudar nessas esquadrias? Basicamente, você vai mudar a largura do peitoril. Isso. Você só vai mudar a pedra. Para ele, só muda a pedra. Eu tenho impacto na onde? No portal. O portal eu tenho impacto. Eu vou ter um portal um pouco mais caro, porque ele vai ser mais largo. O que eu tive de cuidado lá, Igor? O único cômodo que eu tive tive cuidado do quê? De tentar colocar nos lugares, nas paredes que eu tinha portas, o tijolo de 12, para ele não ficar um portal tão largo. Eu tive esse cuidado em que sentido? Por exemplo, na parte de baixo, o único lugar que tinha portal é no escritório. No escritório e no banheiro. Nesses dois lugares, eu deixei o tijolo de 12. E aí, o que eu fiz? No caso do escritório, tinha uma viga, eu deixei ela com a quina mesmo, a viga ficou de 14, só que eu vou forrar e vou esconder aquilo. Não vai aparecer. E aí, o portal vai ficar de 12. O que vai mudar é que o meu portal fica mais caro. Só que é o mais caro assim. Por exemplo, na minha casa, ao todo, foi 1, 2, 3, 4, 5 portais, cara. 5 portais. Ao todo, assim. Pensando madeira. O resto é alumínio. No caso de alumínio, blindex não muda. Porque a janela ela vai ser embutida no vão mesmo. Vai mudar só a pedra. Então, assim, o impacto é pequeno, cara. Vale a pena. Vale a pena. O impacto é pequeno. Claro, igual eu falei, você vai construir casinha pequena, Minha Casa Minha Vida, casa de 50, 70, 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, bolzinho pequeno, não. Tijolo de 9 mesmo. Assim, eu vejo muito, Igor, cara que vai construir casa de 500, eu vi uma situação aí de um cara que vai vender uma casa de 1 milhão, e o cara usou bloco de 9 e coluninha pronta, cara. Aí você me arrebenta, entendeu? Ele está pedindo para eu treinar problema futuramente. Vai dar pau, entendeu? O cara fez vão grande, o cara fez um monte de trem lá e assim, a estrutura não vai ter durabilidade, sabe? A casa não cai, só que ela, a durabilidade dela, ela vai trincar mais, tudo vai ser pior, por conta de uma coisa que vai valer 1% e meio da obra, sabe? Uhum. Porque, no caso daquela laje, qual que era o problema? Era a flexão. Os pilares eles não estavam submetidos à compressão. O esforço principal era a flexão de fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, você não precisava... O quadrado ele não tem serventia. Você precisa de um comprimento aqui maior. É o mesmo caso de galpão. Galpão é menos ainda porque o pessoal não costuma fazer laje. Tá? No caso de lá era uma laje compridona.
No caso de galpão, qual que é o problema? Você tem ele alto, o pilar é alto, tá? O comprimento de flambagem é alto, e aí você tem que deixar ele com dente. Né? Normalmente você tenta deixar isso. Só que é simples, cara. Como que você resolve isso? É só você olhar uma régua, sabe? Pega a régua e compara. Você tenta entortar ela da largura mais fina, ela entorta tudo. Vira ela, é a mesma área, é o mesmo material, é a mesma funcionalidade. Vira ela na outra direção e tenta entortar ela. Não importa. É uma coisa à toa, né? Parece besta, né? Mas a galera erra muito nisso aí. Muito mesmo. E assim, são dicas que vocês, assim, não vão nem só utilizar para vocês, mas eu recomendo vocês conscientizarem clientes. Eu, no tempo que eu estava atuando mais intensamente em projetos, toda vez que o cliente fechava com a gente ia desenvolver, eu gastava um tempo para explicar para o cara a importância de fazer sondagem, explicar para o cara a importância de utilizar um bloco de 12 ou de 14 centímetros, explicar a importância realmente de fazer uma estrutura bem feita. Porque acabamento, o povo chega no acabamento e quer gastar mesmo, né? Assim, é o que aparece. Mas você imagina o cara colocar uma peça de 1,20 m por 1,20 m de revestimento, de porcelanato, e essa peça rachar porque a parede está rachando. Assim, tanto que é absurdo, né? A estrutura continua sendo um valor ainda pequeno em relação ao valor da obra. Deu para entender, galera? Não sei se alguém ia perguntar mais alguma coisa. Rapaz, mas sério, escolhi a aula certa para entrar hoje, era justamente o que eu tava com dúvida. Era essa a dúvida, Yuri? Não, então nem precisei falar nada, cara. Você é fera demais. É precisar perguntar depois, não. Deu para clarear, galera? Pode falar, Yuri. Se tiver dúvida, pode falar. Não, era justamente para esse negócio aí das casinhas, minha casa, minha dívida aí, dos pilar. Porque, sei lá, cara, se fizer pilar de 9, mesmo com a dobra de 7, o cobrimento vai ficar 0. Vai ficar um de cada lado. Né? Um de cada lado. Isso aí, o risco de sair da ferragem ficar exposta é demais. E eu tô querendo fazer essa mais pro final do ano. Aí eu acho que eu vou adotar com o bloco de 9 mesmo, mas só que com ela de 12. Obedecendo os 360. Você consegue obedecer, Yuri? Porque você pode jogar ela... Só que o pilar, casinha mais simples, não compensa você deixar dente. Não compensa. Se o vão for pequeno, não cai, cara. Você pode calcular a mão. É um exercício que eu recomendo vocês fazer. O primeiro cálculo que eu fiz de casa, eu peguei uma casa popular e calculei a mão, assim, eu montei planilhas automatizadas minhas, eu calculei a mão, verificando os pilares nessa situação do bloquinho de 9. E passa, cara. Desde que os vãos sejam pequenos, passa. Até 3,5 metros, você coloca o bloco, o pilar de 9 por 25, por 30, normalmente a tábua, por 30, 28. Passa, não cai. É que o meu maior vão é de 2,80. Não, consegue, resolve. O dilema é porque o cobrimento realmente vai ficar pouco, só que esse tipo de casa, elas têm solicitações muito baixas, as cargas atuantes são pequenas. Por isso que você não vê esse tipo de casa caindo mesmo. Você vê muito rachando. Mas o rachar muitas vezes é pela execução ruim mesmo, do que por isso. Então, assim, dá para usar, a norma permite, a 15.575 permite, só que entra a questão do quê? Eu reforço sempre em que sentido? É uma casa de vão maior, cara, não luta. Vai para o bloco de 12 ou de 14, porque não passa. Vai deformar muito, vai trincar. Agora, casinha pequena, exemplo, para quem tiver interesse, vai lá em frente o Jarina Park, você ainda não viu lá tem o Igor até citou sobre a alvenaria estrutural, vai lá e conhece. Lá o pessoal da Romano Barbosa está fazendo casinhas de alvenaria estrutural. Cara, como que funciona a alvenaria estrutural? Eles põem os blocos e eles fazem o sistema de agulhamento. O que é o agulhamento? Você usa como sendo os pilares,
regiões de enrijecimento, e colocar ferragem, barrinhas de 10 milímetros ali, e você concretar, colocar um grout ali, um concreto mais resistente com brita zero. Claro que o bloco resiste mais e tudo. Vai. Pode falar. Isso. Não faz sentido, né? Como é que funciona, Igor? Vamos lá. Boa pergunta, excelente pergunta. Por quê? Por exemplo, por que a gente não coloca os pilares de concreto armado normal e vigas fazendo isso, né? Você coloca um calhamaço de ferro, 4 barras de ferro, ao invés de 4 de 10, você colocar uma de 16, por exemplo, no meio. Por que a gente não faz isso? Porque quando a gente está lidando lá com essas situações de concreto armado, a gente está lidando não só com força normal, a gente está lidando com flexão também, no momento fletor. Então eu tenho o ato de girar, tenho que tentar girar. Nesse ato de tentar girar, essa armadura ela tem que estar o mais distante possível da linha neutra. É isso mesmo. Só que no caso da alvenaria estrutural, como é que funciona? A alvenaria estrutural, esses pontos de agulhamento, você coloca uma barra só central, elas têm algumas características. Quais são? Elas vão resistir à força normal, vai distribuir só compressão ali, tá? E o momento fletor, ele é resistir de que maneira? Pelo painel inteiro. Então, quando eu estou fazendo casa normal, que eu estou fazendo pilar, viga e tijolo, esses tijolos não têm função estrutural, eles são só de vedação, certo? E aí as vigas e os pilares são os elementos responsáveis por resistir à flexão, momento fletor e força normal. No caso da alvenaria estrutural, o momento fletor ele é resistido pelo painel inteiro. Então vamos imaginar, a laje está apoiada sobre a parede e a parede inteira vai trabalhar para resistir ao momento fletor. E aí a gente só coloca essas agulhas, essas barras para reforçar alguns pontos para travamento também, serve para travamento, para deixar como se fosse o canto, que é tudo canto virado, né? Você vai ter um travamento ali, e além do travamento, você vai estar tendo pontos de maior distribuição da carga de força normal, de compressão, distribuindo. O momento fletor não é resistido por essa barra, ele é resistido pelo painel inteiro. Por isso que não é interessante a alvenaria estrutural para vãos grandes. Por quê? Vãos grandes você tem momento fletor maior, e aí você tem maior problema com essa alvenaria. Você ia ter que colocar um monte de agulha, um monte de barra dessa. Entendeu? Por isso que é na área neutra mesmo, é no centro. É força normal mesmo. E travamento. O momento fletor é o painel inteiro trabalhando. Seria o painel inteiro igual a casa lá de concreto, parede de concreto. É a parede inteira que trabalha. No caso, a alvenaria estrutural é a alvenaria inteira. Entendeu? Show. Mais dúvida, galera? Como é que tá aí? Eu vou tocando então, vocês têm dúvida, vocês vão me falando, tá? Eu vou passar aqui, como eu disse, essa aula hoje eu vou trazer o roteiro para vocês, do que a gente vai desenvolver de pilares. Na aula que vem a gente vai começar de fato a dimensionar. Igual a gente fazia em laje, em vigas, a gente tem aqui os comprimentos efetivos. E aqui a gente chama diferente de comprimento efetivo, a gente chama de comprimento equivalente. É a mesma coisa. O comprimento equivalente vai ser o menor dos seguintes valores. Ou L0 mais H, ou L, tá? O L0, pessoal, é esse camarada aqui que é a distância interna dos elementos de travamento inferior e superior. É as faces internas. Já o H, pessoal, aqui, ó. O H, ele é a altura da seção transversal do pilar nessa direção que eu estou avaliando. Eu vou calcular o pilar na direção X e Y. Então, esse H eu estou avaliando nessa direção, eu vou pegar essa largura dele. E esse L aqui, ó, que a gente chama, ele vai ser a distância do eixo desses elementos de travamento. Então, eu tenho uma viga de cima e uma viga de baixo, eu vou pegar o centro dessas duas e esse vai ser o L. Então, a menor das dimensões de L0 mais H, que seria isso aqui, ou o valor de L. O menor desses valores, eu vou considerar ele como sendo o meu comprimento equivalente ao meu comprimento efetivo. Isso se eu tiver situação de apoio-apoio, ou apoio-engaste, ou engaste-engaste. Se porventura eu tiver uma situação de pilar engaste livre, ou seja, eu tenho o pilar engastado e o topo livre,
aí eu vou considerar esse comprimento efetivo como 2 vezes o L, tá? 2 vezes o L. A gente vai ver isso com detalhes depois. Então tá aqui, ó, pessoal. É importante entender o seguinte, tá? A gente tem um comprimento equivalente para a estrutura da seguinte maneira, tá? Normalmente, a gente vai trabalhar com esse comprimento, vejam o seguinte, a gente vai avaliar comprimento por comprimento, tá? Por quê? Porque eu estou considerando, nas situações em que a gente tiver isso, eu tenho em todo o pavimento, eu vou ter o travamento de vigas e laje, tá? Ou não necessariamente nem laje, eu vou ter travamento de vigas nas 2 direções. Quando eu tenho essa situação, então, eu consigo dimensionar esse pilar de maneira isolada, tá? Então, eu pego esse pilar, dimensiono ele separado. Eu não vou... No final das contas, esse pilar é um pilar único, tá? Esse aqui é um pilar único. Mas como eu tenho a divisão por pavimentos de travamento, tá vendo? Nessas posições eu tenho momento fletor igual a zero, eu tenho deformação igual... Não momento fletor, eu tenho deformação igual a zero. Então, para essas situações, eu consigo dimensionar esse pilar nesse comprimento sozinho, tá? E aqui ele vai explicar o seguinte, que para a situação em que eu tenho engaste aqui e apoio, eu vou ter uma deformação menor, tá? E o comprimento efetivo dela vai ficar sendo 2/3 do comprimento L1, tá? Seria esse L1 aqui normal, que seria o comprimento normal. Os outros que é apoio, a gente vai ter ele como sendo o mesmo valor de L, equivalente a L, tá? Essa condição de vinculação a gente vai ver dificilmente. Na maioria das vezes a gente vai considerar a situação apoio. A gente vai ver que na norma a gente vai pegar um item que a gente vai considerar isso já de fórmula. A gente só está vendo a característica, como que difere. Da onde que vem esse 2/3, professor? Da onde que vem esse 2 aqui, ó, que você falou? Vem lá do cálculo da carga crítica de Euler. Vocês viram lá em teoria das estruturas, lá na parte de cálculo de flambagem. Lá você tinha esses comprimentos. Engaste, que era 0,05, engaste-apoio, que é 2/3, ou 0,66, apoio, que é 1, e engaste-topo livre, que é 2. Vem de lá, tá? Bom, depois que a gente calcula isso, né, que é os comprimentos equivalentes, a gente vai calcular isso aqui, ó. A gente vai chamar de comprimento de flambagem, tá? Esse comprimento de flambagem, esse índice de esbeltez, vai ser a relação entre esse comprimento de flambagem e o raio de giração. Isso é um conceito de resistência dos materiais, tá? Então, esse índice de esbeltez é uma relação do comprimento equivalente dividido pelo raio de giração. O raio de giração, por definição, é a raiz quadrada da inércia dividido pela área, tá? E aí eu vou ter essa relação. Normalmente, então, eu tenho que essa inércia para seção retangular é B vezes H ao cubo sobre 12, e a área é B vezes H, né? Então, quando eu faço essa simplificação da fórmula, eu vou considerar, então, que aproximadamente esse índice de esbeltez é 3,46 o L efetivo dividido por H, tá? Porque esse B vai cortar com esse B e eu vou acabar tendo só H aqui, tá? Vai ficar H ao quadrado, sai da raiz e ele fica só H, certo? E aí, para essa situação, pessoal, eu tenho que esse índice de esbeltez, ele está associado a essas características, certo? Se eu tenho um índice de esbeltez que é menor que 35, eu considero que ele é um pilar curto. Ou seja, não vai ter impacto nenhum do efeito de segunda ordem. A flambagem é muito irrisória, tá? Quando eu tenho esse índice de esbeltez entre 35 e 90, lembrando que quanto mais alto, mais chance dele flambar, eu vou ter uma situação que é um pilar médio, tá? Ele está numa situação que ele não é nem curto, de não ter importância nenhuma, mas ele já começa a ter importância da flambagem, do efeito de segunda ordem sobre ele, tá? Quando eu estou numa situação de 90 a 140 de índice de esbeltez, aí eu já considero ele que ele é medianamente véu, ou seja, já tem uma influência muito considerável, tá, sobre o pilar em relação a essa flexão devido ao efeito de segunda ordem. E quando eu tenho a última hipótese, uma índice de esbeltez entre 140 e 200,
Aí, pessoal, nessa condição, eu tenho um pilar realmente esbelto, ou seja, eu tenho um efeito preponderante sobre ele na situação de acontecer flambagem, ou seja, o efeito do momento fletor de segunda ordem, tá? Então é aquele negócio assim, o pilar deforma um pouquinho, ele já gera muito momento fletor, porque a distância ali da carga aplicada até a posição dele em relação à sua sucessão transversal é grande. Vocês vão ver que aqui a gente tem o seguinte, no pilar curto a gente não considera efeito de segunda ordem, no pilar médio a gente tem duas opções de calcular esse efeito de segunda ordem, que é o método pilar padrão com curvatura aproximada e da rigidez aproximada, a gente vai ver mais adiante sobre isso. Nos pilares medianamente esbeltos, eu já tenho que considerar a fluência, o efeito de fluência, e eu só consigo trabalhar com o método pilar padrão com curvatura real aplicada ao diagrama. E se eu estiver nessa situação aqui dos pilares esbeltos, o único método que eu consigo utilizar é o método geral. A gente vai ver isso quando chegar no item. Se porventura superar 200, pessoal, aí a norma não vai respaldar a gente utilizar. Posso calcular acima de 200? Posso. Mas vai ter que ser com cálculo a partir do seu desenvolvimento, do raciocínio de resistências materiais. A norma não trabalha nenhum método, não fornece nenhum método para utilizar esse tipo de pilar. Quando que acontece de trabalhar com pilar acima de 200? Eu já tive casos de pilares acima de 200. Eu só calculo eles, nessa situação, de maior que 200, quando é uma situação do pilar ser puramente estético. O que isso significa? Eu tenho um pilar que não tem função estrutural, ele tem função apenas arquitetônica, tá? E para essa condição ele não tem impacto de estrutura, e aí eu considero uma carga bem inferior, né? Eu aumento a carga dos dois lados da água, eu reduzo a resistência, aumento a carga, para considerar uma situação dele estar com uma resistência muito abaixo do que ele realmente resiste, tá? Mas só para função estética, sem função estrutural. Aqui está uma descrição certinha dos métodos gerais, a gente vai ver isso na norma, direitinho, calma, com paciência. Não vou me ater nela aqui agora. O método, só para exemplificar, o que é o método do pilar padrão, dessa curvatura aproximada, pessoal? Quando a gente tinha lá na teoria da elasticidade, aquele cálculo dessa equação, não sei se vocês vão lembrar, essa equação que a gente tem da curvatura, tá? da nossa seção transversal, eu tenho a curvatura aqui referente ao meu raio de curvatura, sobre esse raio de curvatura é o meu momento fletor sobre a minha inércia. Era daqui que a gente desenvolveu aquela equação de deflexão. Não sei se vocês lembram disso, né? E aí, é a partir disso aqui que o método pilar padrão vai utilizar essa representação aqui para poder estimar esse efeito, tá? De segunda ordem, de maneira simplificada, tá? Já no curvatura aproximada, ele vai aproximar essa condição anterior, não mais a partir da resistência dos materiais, lá dessa relação geométrica, tá? Apenas, mas ele vai desenvolver isso, né, de forma a trazer essa equação. Na verdade, é só a representação da equação, e que é o que está aparecendo na NBR 6118. A gente vai ver isso com mais calma. E aqui, pessoal, são as condições de pilares. Nós temos 3 opções de pilares, tá? O pilar interno, que é esse aqui do meio, é uma situação em que eu tenho um pilar, em que eu tenho um momento fletor. Vamos imaginar, vou desenhar um momento fletor aqui. Momento fletor aqui. Eu tenho esse momento fletor de cá. Eu tenho outro momento fletor dessa viga aqui. Eu tenho outro momento fletor dessa viga. Esse momento fletor, ele acaba equilibrando com esse acaba equilibrando com esse. E esse pilar aqui interno, ele quase que fica com carga preponderante de carga normal, tá? Então, o impacto de momento fletor é pequeno. No pilar de bordo, eu vou ter que esse momento fletor e esse, eles se equilibram, se anulam, quase, tá? Mas esse aqui não. Esse aqui impacta ele de forma a ele tender a girar para cá. Seria o caso da flexão reta lá que a gente viu, tá? E esse aqui seria a condição do pilar de canto, que ele tem momento fletor para cá e momento fletor para cá. Aí esse seria aquela condição de flexão oblíqua, tá? Eu tenho o pilar girando para os dois lados. Ele gira tanto para cá quanto para cá, tá? Essas duas direções. Aqui nesse texto só está explicando isso, tá? Pilar de canto, flexão oblíqua.
pilar de borda está com flexão normal e o pilar interno a gente considera ele como se fosse compressão simples, tá? Foi aquilo que a gente viu lá no início da aula. E o que a gente vai fazer, pessoal? Entendido tudo isso, no nosso exercício que a gente vai desenvolver nos cálculos de pilares, vai ser exatamente encontrar excentricidades, tá? A gente vai trabalhar não com o momento fletor, mas a gente vai converter o momento fletor em excentricidade. Como que eu calculo isso? A excentricidade, eu posso pegar o contrário, né? O momento fletor, na verdade, é excentricidade vezes força normal. Então, eu quero isolar essa excentricidade, ela vai ficar isso aqui, ó. Excentricidade é igual ao momento fletor dividido por ND. E aí a gente vai trabalhar com essa excentricidade. A gente vai ver que tem uma excentricidade acidental, a gente vai ver que tem uma excentricidade de imperfeição geométrica, tudo isso a gente vai ver. Nesse caso aqui, é excentricidade acidental. A gente vai ver que toda a situação nossa de pilares, a gente tem que considerar algumas imperfeições locais, tá? Então, a gente vai considerar essas condições de uma excentricidade acidental, um momento fletor acidental que pode surgir na estrutura. E, além disso, tá? Dentro dessa excentricidade acidental, a gente vai ver que a gente tem algumas opções de desaprumo e de retilineidade. A gente vai focar na de retilineidade, de desaprumo a gente não vai considerar ele diretamente. Aí a gente fez isso, a gente vem para o cálculo mesmo do efeito de segunda ordem, que a gente vai escolher aqueles métodos, dependendo do índice de esbeltez, tá? A gente vai comparar esse índice de esbeltez, ver como é que ele é, e assim a gente calcula o efeito de segunda ordem nesse pilar, tá? Porque o efeito de primeira ordem não vai ser suficiente se esse valor de lambda for maior do que o lambda 1. A gente vai ver essa forma de maneira aplicada. O tipo de excentricidade também. Aí aqui sim vai impactar o tipo de condição. Se ele é um pilar bem apoiado, se eu estou numa situação de que realmente eu tenho momentos fletores maiores e menores numa direção do outro. Então aqui a gente vai classificar o nosso pilar em relação a isso. Ó, pilares em balanço é aquela situação que eu tenho pilar engaçado e topo livre, tá? Pilares em balanço ou bem apoiados com momentos menores que o momento mínimo. Eu vou considerar essa configuração de alfa B igual a 1. Não se preocupe, a gente vai fazer isso na prática, resolvendo e eu mostrando os itens da norma para vocês. Aqui é só para trazer. E a gente tem uma situação de que se o meu índice de esbeltez for maior que 90, eu tenho que considerar uma excentricidade de fluência. O que é isso? A fluência também, ela gera uma excentricidade. Lembrando, a fluência é aquela deformação lenta no decorrer do tempo em qualquer elemento estrutural. O pilar está submetido à flexão, ele vai sofrer de fluência, só que quando esse índice de esbeltez é menor que 90, ele quase não tem impacto. Mas quando é maior que 90, aí a gente já tem que trabalhar com essa excentricidade de fluência. A gente calcula ela, é por essa equação que a gente consegue encontrar. Essa parte aqui a gente não vai se ater muito, porque não sei se vocês vão lembrar, lá daquele vídeo de vigas, lá que a gente fazia aquele cálculo, a gente calculava esse coeficiente para conseguir encontrar essa situação, né, de um momento fletor compatibilizado. Né? A gente não vai calcular por isso, a gente vai encontrar esse momento fletor a partir do pórtico lá que a gente roda no F2. Então a gente não vai fazer aquela simplificação que eu tinha mostrado e demonstrado no vídeo, tá? Aí, por fim, então, pessoal, a gente vai ter, esse caso que é o método da curvatura aproximada, a gente tem um momento fletor de primeira ordem, e essa parte aqui, no caso do momento curvatura, é o momento fletor de segunda ordem, M2D. Tá? Vai ver com calma também. Fizemos todos esses cálculos, a gente vai comparar o momento fletor com o momento fletor mínimo. Tá? A norma vai exigir que a gente atenda essa equação de momento fletor mínimo, que é um momento fletor para garantir que a gente considere os efeitos da imperfeição local nos pilares, tá? Então, a gente vai ter essa situação de prever. Porque o camarada, né, mesmo sendo um pilar intermediário, um pilar interno, ele pode ter situação de momento fletor que vai gerar flexão, tá? Mesmo que seja uma condição mínima. Pela posição do pilar, pelo desaprumo, por todas essas situações. Então, a gente tem que atender esse valor mínimo. Fizemos tudo isso, aí a gente vai calcular a área de aço por ábacos, tá? Por ábacos.
A gente vai ver que a gente vai calcular com coeficientes adimensionais. Isso aqui a gente vai entrar para a parte de cálculo, tá? Só que para você entender, como a linha neutra dos pilares ela não está mais reta, ela tem uma inclinação, a gente vai ter que trabalhar isso de forma interativa. Como que resolve isso? Os ábacos fazem esse processo interativo. A gente só tem que considerar uma configuração. Por exemplo, eu vou falar que o meu pilar tem uma combinação de 4 barrinhas. Aí, para essas 4 barrinhas, eu vou jogar essas barras, o diâmetro delas, e vou verificar se ela passa. Não passou? Eu adiciono uma aqui no meio. Não passou? Eu adiciono uma aqui. E aí a gente vai verificando. O processo de cálculo de pilares é iterativo. Eu coloco um arranjo e verifico se esse arranjo atende ao momento do fletor e a força normal que a gente calculou. Tá? Isso vai ser o exemplo que a gente... Logo a gente vai fazer o exemplo na aula que vem. Essa parte aqui é de detalhamento, não vou entrar com vocês agora, mas é sobre a disposição, armadura mínima e máxima, área, seção transversal, taxa de armadura, espaçamento, o espaçamento do estribo, tá? Agora, avaliando o estribo, a gente vai considerar só verificações, a gente não vai calcular propriamente dito, tá? E a proteção de flambagem, que a gente chama de armadura complementar, que talvez você já viu em obra, que é uma armadura assim. Essa armadura a gente vai ver na parte de detalhamento mesmo, que é só uma introdução, tá? É porque essas armaduras aqui, ó, elas não estão protegidas à flambagem local. Essa barrinha ela pode deslocar para fora. Essas que estão no canto não tem jeito, elas estão impedidas. Mas quanto mais se distancia desses vértices do estribo, tem chance disso acontecer. E é quando a gente lança a mão dessa armadura complementar, tá? Ela é uma armadura de proteção à flambagem. Essa daqui, tá vendo? A gente tem uma verificação, a gente vai ver isso nessa parte de detalhamento. A ancoragem por trespasse, a gente também vai ver na parte de detalhamento como que calcula ele, o LB mínimo, o LB necessário. E aqui só para resumir, tá, pessoal? Como que é o procedimento? A primeira coisa que a gente vai fazer para pilares, obter esforço solicitante, vem lá daquele porte que a gente calculou. E aí a gente vai ter as dimensões pré-dimensionadas, né? A gente vai partir de dimensões. Fiz isso, eu vou obter o índice de esbeltez, depois eu vou verificar o momento do setor mínimo, vou verificar a esbeltez limite para saber se eu preciso de calcular o efeito de segunda ordem. Precisando, eu vou calcular esse efeito de segunda ordem. Depois disso, eu vou calcular a área de aço. E por fim, a gente vai trabalhar a parte de ancoragem, né? Detalhamento. Então aqui é detalhamento. Daqui para cima é dimensionamento. Tá. Parte de detalhamento e dimensionamento. Esse vai ser o roteiro de cálculo que a gente vai seguir. Esse vai ser um exemplo que a gente vai fazer amanhã, tá? Deu para entender? Sei que algumas coisas você não vai entender mesmo hoje. Passei de forma mais introdutória. Amanhã a gente vai aplicando, vou mostrando a norma, a gente vai começar a resolver exercícios. Vai fazer essa semana. Semana que vem a gente vai desenvolver essa parte pilar, tá? Aqui a gente não tem muita equação para desenvolver. A gente vai pegar as equações já da norma e vai aplicar elas. Beleza? Dúvidas? Tô achando que não, hein? Galera, se não tem dúvida, era isso que eu tinha para hoje. Amanhã a gente continua a aula e vai resolver já exercício. Só tem uma norma, né, um 18 em mãos, a gente vai usar bastante ela, tá? Em mãos assim, pode ser digital, tá? Não precisa ser física, não. Valeu? Valeu. Boa noite, professor. Você falou aí que Valeu. as aulas de pilar vai prosseguir por mais 2 semanas? Possivelmente. Mais do que 2 semanas. 3, capaz. A gente vai fazer exercício amanhã, semana que vem a gente faz exercício, depois vamos para detalhamento. 2 ou 3 semanas, que essa é a segunda parte da nossa disciplina, focada só em pilares. 2 ou 3 semanas. Acabou. A gente não vai trabalhar com prova, vai ser esquema de trabalho. Eu vou passar para o trabalho de pilar. É quase
A gente vai ter um mês, acho que 5 ou 6, acho que 6 semanas de aula. 5 semanas de aula e a última que seria equivalente à prova. Que é a parte agora de Pilates. A gente deve trabalhar 3, 4 aulas de mencionamento, 2 de detalhamento. Semanas, né? Valeu, galera!